pequena cidade estava coberta de flores rosas que nasciam nos galhos da tabebuia, indicando o início da estação. O sol brilhava após o seu nascer, não deixando que as nuvens impedissem seu majestoso brilho de iluminar as casas daquele calmo bairro. A biblioteca da Universidade Federal do Sul era o refúgio de Celine, uma estudante de ciências com uma paixão secreta por romances literários. Aquela tarde parecia perfeita, estantes silenciosas, cheias de livros e nenhuma distração. Era o dia em que finalmente poderia pegar o novo volume do seu livro predileto. Há dias que esperava por aquela chance, já que era um romance muito popular na internet. Mal podia esperar pela chance de saborear um romance de fantasia e mergulhar em um mundo além de suas equações. Seria um devido descanso depois de ter sobrevivido à intensa semana de provas. Isso é, até que o destino decidiu intervir. Depois de deixar a biblioteca abraçada ao livro que tanto ansiou por alugar, ela recebeu uma mensagem no celular. Palestra com a doutora Fannis começará em 5 minutos no auditório 5. Não se atrase ou vai perder o seu lugar. O quê? A palestra era hoje? Esqueci completamente. Como poderia ter se esquecido? O seu professor tinha conseguido uma palestra com a famosa doutora Fannis, uma renomada romancista que fez diversas obras fantásticas nos últimos 5 anos. Não tinha como perder uma chance de ver a sua ídola de perto. Correndo pelos corredores, ela se esforçou ao máximo para alcançar o auditório 5, que ficava longe da biblioteca. A sua velocidade era tanta que Celine quase esbarrava nas paredes e nos demais estudantes que estavam em seu caminho. Foi necessária muita habilidade para desviar sem diminuir o seu ritmo. No entanto, a sua sorte realmente não estava ao seu lado. Ao virar uma esquina apressada, Celine colidiu com algo sólido. Na verdade, alguém sólido. Sua pilha de cadernos e livros voou pelos ares, espalhando-se pelo chão. Droga, desculpa, ela murmurou agachando-se para recolher as coisas. Relaxa, isso acontece, respondeu uma voz familiar, casual, mas marcante. Quando levantou o olhar, Celine encontrou Killian, o garoto popular que parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nos jogos de futebol, nas festas e até nos vídeos engraçados que circulavam no grupo da faculdade. Ele segurava um de seus livros e o examinava com uma sobrancelha arqueada. A Paixão do Duque na Tempestade não é o tipo de leitura que eu esperava encontrar aqui. Celine sentiu o rosto corar. Tentou pegar o livro, mas ele o segurou fora de alcance, brincando. É para uma pesquisa acadêmica, ela disse, desviando o olhar. Pesquisa, claro. Killian sorriu, finalmente entregando o livro. Bom, boa sorte com sua tempestade. E saiu, deixando Celine mortificada. Ela sabia que ele não tinha feito por mal, mas ainda assim sentiu vontade de se esconder por uma semana. Ah, a palestra. Sem restar tempo para mergulhar na própria vergonha, ela abraçou com força os seus livros e cadernos antes de recomeçar a sua corrida rumo ao auditório 5. Foi necessário 5 pedidos de desculpas para as pobres vítimas envolvidas nos seus trombamentos até que ela finalmente chegasse no auditório quando as portas estavam prestes a ser fechadas. Espera! Gritou a garota segurando a porta. Está atrasada, disse o professor Leonard, a olhando calmamente. O senhor ainda não fechou a porta, então isso significa que cheguei a tempo, retrucou ela, arrumando os óculos. Ouvindo o som do microfone sendo testado dentro do auditório, Celine esticou o pescoço para tentar ver pelo menos as costas da doutora Fannis. Queria entrar o quanto antes. Posso cair nessa sua desculpa se me ajudar com um trabalho mais tarde. Celine não ouviu direito, apenas concordou com qualquer coisa que pudesse lhe fazer entrar no auditório. O professor percebeu a sua falta de atenção e apenas revirou os olhos e abriu uma fresta da porta. Como sou bonzinho, deixarei que entre, mas só dessa vez, ouviu? Obrigada, professor. Celine passou por baixo do braço do professor, que ainda segurava a porta, e rapidamente varreu um espaço dentro do auditório. Agora teria a sua segunda felicidade naquele dia: ouvir uma palestra com uma renomada escritora. 2 dias depois da palestra da grande romancista, Celine ainda se encontrava de bom humor. O autógrafo em seu livro arrancava sorrisos e risinhos animados, a fazendo-se lembrar do momento em que apertou a mão da escritora. Nada poderia se comparar a tal doce momento. Enquanto caminhava pelos corredores da faculdade, Celine se deparou com alguns estudantes parados na frente do mural de avisos. A curiosidade ganhou na batalha interna, e Celine aproximou-se, esticando o pescoço e ficando nas pontas dos pés, tentando enxergar o motivo de tal comoção. Para a sua surpresa, o mural continha um grande pôster do clube de teatro, que anunciava a sua última peça do ano.
Não seria uma grande novidade para Céline, já que o clube de teatro sempre chamou a atenção por causa dos seus membros talentosos. No entanto, foi o nome da peça que a fez quase cair. "O quê?" exclamou Céline, fazendo alguns estudantes a encararem surpresos. "Ah, me desculpem." A timidez pintou suas bochechas em um tom rosado, porém não foi o suficiente para espantar a surpresa que sentiu ao ver o nome de uma das obras da doutora Fannes escrito no cartaz. Não fazia a menor ideia de que o clube faria tal adaptação. "Eu preciso assistir", disse ela determinada. "Não posso perder essa chance." "Ótimo te ouvir dizendo isso, Céline." Ela virou-se rapidamente, reconhecendo a voz grave e calma do professor Leonard. Com seus óculos de armação fina e a barba meticulosamente aparada, ele tinha o ar de alguém que sempre estava prestes a revelar um segredo intrigante. Seu olhar carregava aquele brilho peculiar que antecedia pedidos complicados. "Professor Leonard!" Céline ajeitou os óculos, tentando recompor-se. "Eu estava só admirando o cartaz. Não sabia que o clube de teatro estava adaptando A Paixão do Duque na Tempestade." "Pois é," ele disse com um sorriso. "Uma excelente escolha, não acha? Um romance cheio de duelos, mistério e paixão. E a propósito, eu estava justamente à sua procura." Céline franziu o senho. "A minha procura?" "Sim." Leonard cruzou os braços, inclinando a cabeça ligeiramente. "Precisamos desesperadamente de alguém para o papel principal. A atriz que estava escalada teve que se afastar por motivos de saúde. E eu pensei em você." Ela arregalou os olhos, surpresa. "Eu? Participar da peça?" "Professor, com todo respeito, isso é uma loucura. Eu não faço teatro. Eu sou uma cientista, não uma atriz." Bobagem." Leonard acenou com a mão, descartando sua preocupação. "A ciência e a arte não estão tão distantes assim. Ambas exigem dedicação, estudo e paixão." "Isso pode ser verdade, mas eu não consigo. Subir em um palco, decorar falas, atuar na frente de uma plateia inteira." Céline balançou a cabeça, sentindo o pânico subir pela garganta. "Desculpe, professor, mas não posso aceitar." Ela virou-se, pronta para sair daquele corredor e deixar aquela ideia absurda para trás. Sua mente já começava a listar desculpas convincentes para não voltar a tocar no assunto. Contudo, antes que pudesse dar 2 passos, a voz calma e deliberada de Leonard a alcançou novamente. "Eu entendo, é uma pena mesmo. Ainda mais porque a doutora Fannes estava tão animada com essa adaptação." As palavras dele pairaram no ar como uma flecha atingindo o alvo. Céline paralisou. Lentamente, ela se virou de volta, com os olhos arregalados. "Da doutora Fannes?" "Sim." Leonard sorriu, claramente satisfeito por ter capturado sua atenção. Ela pessoalmente aprovou o roteiro e fez algumas sugestões para os diálogos. A peça está sendo produzida com o apoio direto dela. Inclusive, ela pretende assistir à apresentação na noite de estreia. Céline sentiu o coração bater mais rápido. Era como se todas as células do seu corpo tivessem sido eletrizadas. A lembrança de ter apertado a mão da sua escritora favorita ainda estava fresca em sua mente. A ideia de estar envolvida em um projeto tão próximo à autora que ela tanto admirava era tentadora demais para ignorar. "Ela vai estar na estreia?" Céline perguntou com a voz quase trêmula. "Exatamente." Leonard confirmou, ajustando os óculos com um gesto tranquilo. "Seria uma ótima oportunidade para você mostrar não apenas seu talento, mas também sua paixão pela obra dela. E quem sabe, talvez até trocar algumas palavras depois da apresentação." Os pensamentos de Céline corriam a mil. Todas as suas reservas e inseguranças ainda estavam lá, mas agora eram abafadas pela possibilidade única que surgia diante dela. Uma oportunidade de se conectar com a obra de doutora Fannes de uma forma completamente inesperada e especial. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro de si. "E se eu estragar tudo?" sussurrou. Leonard deu um sorriso encorajador. "Se você colocar o mesmo coração que coloca na ciência e nos livros que lê, não tem como dar errado. E não se preocupe, o Killian vai ser seu parceiro de cena. Ele vai te ajudar a se acostumar com o palco." "Killian!" Céline quase engasgou com o nome. O garoto popular, talentoso e cheio de carisma. Claro, como se a situação não pudesse ficar mais intimidante. "Isso só piora as coisas, professor." Leonard riu suavemente. "Pelo contrário, ele é experiente e tem facilidade para ajudar novos atores. Acredite em mim, ele vai tornar tudo mais fácil. E quem sabe, até divertido." Céline mordeu o lábio, olhando novamente para o cartaz. O título,
A paixão do Duque na tempestade brilhava como uma promessa. Ela sentia como se estivesse à beira de um precipício. Mas uma parte dela, a parte que amava desafios, descobertas e histórias emocionantes, queria pular. Finalmente soltou um suspiro derrotado. Tudo bem, professor. Eu aceito. Leonard abriu um sorriso largo, satisfeito. Excelente escolha, Celine. Prepare-se para uma aventura inesquecível. Enquanto ele se afastava, Celine sentiu o peso da decisão cair sobre seus ombros. Uma mistura de nervosismo e expectativa fervilhava dentro dela. Mal sabia que aquela decisão mudaria muito mais do que apenas uma apresentação de teatro. O professor Leonard não demorou em apresentar Celine para a diretora Helena, a professora do curso de artes cênicas, reconhecida pelo seu talento em dirigir as peças da faculdade. A diretora tratou de lhe apresentar a roteirista e explicar sobre o roteiro, dando alguns dias para Celine decorar suas falas. Sei muito bem que você nunca subiu em um palco, por isso entenda como se fosse uma prova do seu curso e estude este roteiro com cuidado. Entendido, professora, respondeu a garota determinada. Bem, seria fácil decorar suas falas, já que se tratava de uma obra da sua autora predileta. Não havia nada daquele universo fantástico que Celine desconhecesse. E sua animação ficou ainda maior quando ela reconheceu vários trechos do livro. Definitivamente, decorar falas era tão fácil quanto estudar as fórmulas complicadas para suas provas. No entanto, o seu adversário era outro, e Celine só se deparou com ele quando o dia do primeiro ensaio chegou. O palco parecia maior do que Celine imaginara. Cada passo que dava soava como uma batida de tambor, ecoando em seus ouvidos. As luzes dos refletores pareciam focar nela de forma ameaçadora, como se o palco estivesse desafiando-a a dar o próximo passo. Ela olhou em volta e viu os outros membros do clube de teatro se movimentando com naturalidade, como se aquilo fosse o ambiente mais confortável do mundo. Olha só, a cientista dos romances vai ser minha parceira de cena. Não estou aqui por vontade própria, ela resmungou. Isso torna tudo ainda melhor. Killian piscou. Já ela sentia como se estivesse vestindo sapatos de chumbo. Certo, Celine, a diretora Helena disse com uma voz paciente. Vamos começar pela cena do diálogo entre você e Killian. Lembrem-se, a personagem de Celine acabou de ser salva por Killian durante o duelo, e ela precisa expressar gratidão e um pouco de encanto. Celine sentiu uma onda de pânico subir pela garganta. Ela olhou para o roteiro em suas mãos, as palavras borradas pela própria ansiedade. Expressar gratidão e encanto. Como poderia fazer isso sem parecer ridícula? Tudo bem? A voz de Killian soou ao seu lado, suave e preocupada. Ele estava a poucos centímetros dela, vestindo roupas simples de ensaio, mas com aquela confiança natural que fazia tudo parecer fácil. Ela engoliu em seco e assentiu, mentindo para si mesma. Sim, eu acho. Certo, então vamos nessa. Helena bateu palmas e se afastou para dar espaço aos dois. Killian posicionou-se de frente para Celine e inclinou-se levemente para ela, como se estivesse de fato entrando na pele do seu personagem. Seus olhos encontraram os dela, e Celine quase recuou com a intensidade daquele olhar. Você está bem? Ele recitou suavemente, sua voz cheia de preocupação e gentileza. Celine abriu a boca, mas a resposta ficou presa em sua garganta. Sua mente estava em branco. Todas as palavras que ela havia repetido 1000 vezes na frente do espelho simplesmente evaporaram. O silêncio se arrastou, pesado e constrangedor. Corta! Helena interrompeu, a frustração começando a surgir em sua voz. Celine, você precisa se soltar mais. Lembre-se de que você está em segurança, que ele acabou de te salvar. Você confia nele. Ela assentiu, mas sentiu os olhos arderem. A confiança parecia um conceito distante, algo que não sabia como alcançar. Quando todos voltaram à posição inicial, Celine suspirou e fechou os olhos. Sentiu uma mão leve em seu ombro e abriu os olhos para encontrar o rosto amigável de Killian. Está tudo bem, ele disse com um sorriso encorajador. Vamos tentar outra coisa. Como o quê? Ela sussurrou, tentando controlar a vergonha. Killian fez uma pausa, pensativo, e então seus olhos brilharam com uma ideia. E se você pensar nisso como um experimento científico? Ela franziu o senho. Um experimento? Sim, ele sorriu relaxado. Imagina que o palco é seu laboratório. Cada cena é um novo teste, e cada vez que você tenta, você coleta dados. Alguns testes falham, mas você ajusta a hipótese e tenta de novo. Celine deixou escapar uma risada suave, surpresa por ele ter usado termos que faziam sentido para ela. E você seria o que nesse experimento? Eu? Killian deu de ombros. Seu assistente de laboratório. Eu estou aqui para te ajudar a ajustar a variável até tudo dar certo.
Ela olhou para ele por um instante, absorvendo suas palavras. Algo dentro dela se acalmou. A metáfora fez a ideia de estar no palco parecer menos assustadora, menos final. Afinal, ciência era sobre tentativa e erro. E ela sabia como lidar com isso. Tudo bem, então, vamos tentar de novo. Assistente. Killian riu satisfeito e voltou para sua posição. Agora sim, vamos nessa. Eles começaram a cena novamente. Quando ele perguntou se ela estava bem, ela respirou fundo e tentou responder com sinceridade. Desta vez, as palavras saíram. Hesitantes no início, mas claras. Sim, estou bem, graças a você. Killian sorriu para ela, e a confiança nos olhos dele parecia dizer que ela estava no caminho certo. Eles continuaram a cena, e pela primeira vez, Céline sentiu que podia realmente fazer isso. Ao final do ensaio, quando Helena finalmente sorriu em aprovação, Céline sentiu uma onda de alívio. Killian bateu levemente no ombro dela. Viu só? Nada mal para uma cientista fora da zona de conforto. Ela sorriu, sentindo uma gratidão genuína por ele. Obrigada, assistente. Sempre às ordens, chefe. E naquele momento, ela soube que, enquanto tivesse o apoio dele, talvez aquele palco não fosse tão assustador assim. Os ensaios de A Paixão do Duque na Tempestade continuavam a todo vapor. Para Céline, cada dia no palco parecia um pequeno milagre. As palavras fluíam com mais naturalidade, os passos tornavam-se menos vacilantes e, mais importante, a presença constante de Killian fazia toda a diferença. Ele estava sempre lá, oferecendo uma palavra gentil, um sorriso encorajador ou uma metáfora científica absurda para fazê-la rir. Mas nem tudo estava tão perfeito nos bastidores. Mariana, uma das atrizes mais experientes do clube, estava escalada para o papel da vilã, uma baronesa manipuladora e ambiciosa. Alta, com cabelos ondulados e um olhar afiado, ela dominava o palco com uma confiança que fazia até os refletores parecerem se curvar a ela. E, desde que os ensaios começaram, Céline não pôde deixar de notar os olhares cada vez mais frios que Mariana lhe lançava. O motivo era óbvio, Killian. Mariana estava acostumada a ser o centro das atenções, especialmente a atenção de Killian. Eles haviam atuado juntos em várias peças, e os boatos sobre um possível romance fora do palco nunca cessavam. Agora, ver Killian dedicando tanto tempo e atenção a Céline parecia ferir profundamente o orgulho dela. Naquela tarde, o ensaio estava prestes a começar. Céline entrou no palco, ajustando o figurino temporário e repassando suas falas mentalmente. Killian já estava lá, sorrindo para ela. Pronta para mais um experimento? Ele perguntou. Pronta, respondeu ela, sentindo o nervosismo habitual ser suavizado pelo olhar dele. Mas quando Helena deu o sinal para começar a cena, algo estava errado. A espada cenográfica que Céline deveria usar parecia muito mais pesada do que nos outros dias. Ao tentar segurá-la, o equilíbrio fugiu de suas mãos e a espada caiu no chão com um clang alto. Todos se viraram para olhar. Mariana abafou uma risada. Tudo bem por aí, Céline? Helena perguntou, visivelmente irritada. Eu acho que sim. Desculpe. Céline murmurou, pegando a espada novamente, agora com mais cuidado. Killian se aproximou, o rosto sério. Estranho. Essa não é a espada que você usa normalmente, ele sussurrou. Céline assentiu, sentindo uma ponta de dúvida se formar em sua mente. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Mariana aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Essas coisas acontecem, novata. O palco pode ser traiçoeiro se você não estiver preparada. Céline tentou sorrir de volta, mas sentiu um frio na barriga. Havia algo na voz de Mariana que soava venenoso. Nos dias seguintes, os acidentes continuaram. Uma vez, as falas de Céline desapareceram misteriosamente do roteiro. Em outro ensaio, o figurino dela tinha costuras soltas, fazendo com que tropeçasse na barra do vestido no meio de uma cena importante. Cada vez que algo dava errado, Mariana estava por perto, oferecendo comentários simpáticos. Nossa, Céline, você tem que prestar mais atenção aos detalhes. Essas coisas são importantes no teatro. Céline começava a sentir o peso da dúvida. Será que estava mesmo fora de seu elemento? Será que todos esses erros eram culpa dela? Mas Killian não deixava que essas dúvidas se instalassem por muito tempo. Ei, não deixe que essas coisas te abalem, ele disse após mais um ensaio frustrante. Se isso fosse ciência, você descartaria as anomalias e seguiria com os resultados consistentes, certo? Sim, mas... E se as anomalias forem um sinal de que eu estou errada? Ou podem ser apenas interferências externas. Ele olhou para Mariana, que estava no canto do palco, aparentemente entretida com o celular. Confia em mim, Céline. Você está indo muito bem, e eu estou aqui com você.
As palavras dele eram um bálsamo para a tempestade em sua mente. Mesmo assim, a tensão aumentava. Ela sabia que não podia deixar Mariana vencer, não quando estava tão perto de alcançar algo especial. Na tarde seguinte, Celine chegou mais cedo para o ensaio. Enquanto organizava suas coisas no camarim, ouviu vozes baixas no corredor. Reconheceu a voz de Mariana, ríspida e impaciente. Ela não deveria estar aqui. Ela não pertence a esse palco. Mariana, por favor, era a voz de outro membro do elenco. Isso está indo longe demais. Não me importo, Killian é meu parceiro de cena. Aquela garota precisa sair do caminho. Celine sentiu o estômago revirar. O calor subiu às suas bochechas. Então era isso. Não eram apenas erros ou coincidências. Mariana estava sabotando-a deliberadamente. Ela respirou fundo. A vontade de fugir era enorme, mas então pensou em Killian. Pensou em Doutora Fannis. Pensou no quanto havia lutado para chegar até ali. Quando Killian apareceu, já pronto para o ensaio, ele notou a expressão determinada no rosto de Celine. Tudo bem? Ele perguntou preocupado. Ela olhou nos olhos dele e assentiu. Sim, mais do que nunca. Era hora de mostrar que, mesmo no palco, ela podia ser tão forte quanto em qualquer laboratório. Apesar das tentativas de Marianne em criar obstáculos no caminho de Celine, a sua determinação não a impediu de continuar a fazer o seu melhor. Celine havia aceitado ser a protagonista da peça, e o faria perfeitamente até o fim, custe o que custasse. E assim, os ensaios duraram mais dias, até que finalmente chegou o grande dia. O auditório estava lotado. As luzes do palco estavam baixas, deixando apenas a silhueta das cortinas visível para o público, que murmurava ansiosamente. O som dos espectadores tomando seus assentos misturava-se com o coração acelerado de Celine. Atrás das cortinas, o caos habitual dos bastidores parecia mais intenso do que nunca. Figurinos sendo ajustados, cenários sendo posicionados e atores fazendo aquecimentos vocais preenchiam o ambiente com uma energia febril. Ela respirou fundo, tentando acalmar o nervosismo que subia como uma maré. Naquele momento, segurava uma das espadas cenográficas com firmeza, sentindo o peso frio do metal em suas mãos. Cada fibra do seu corpo parecia estar em alerta máximo. Ei! A voz suave e familiar de Killian trouxe uma brisa de calma para o turbilhão dentro dela. Ele estava ao seu lado, vestido como o herói da peça, o traje impecável e a espada embainhada na cintura. Seus olhos, brilhando sob a luz fraca dos bastidores, encontraram os dela. Pronta para o experimento final? Ele perguntou com um sorriso encorajador. Celine deixou escapar uma risada nervosa, mas sincera. Não sei se estou pronta, mas estou aqui. Killian me inclinou a cabeça, o sorriso se suavizando. Isso é o que importa. Lembre-se, é só mais uma etapa. Se algo der errado, eu estou aqui para ajustar as variáveis com você. Ela assentiu, o conforto das palavras dele aquecendo seu peito. Ele sempre tinha sido seu ponto de apoio, seu assistente de laboratório no palco. Naquela noite, ele não seria diferente. Obrigada, Killian, por tudo. Ele apertou suavemente sua mão, um gesto breve, mas cheio de significado. Vamos fazer isso juntos. A música de abertura começou a tocar suavemente, e as cortinas se abriram com um movimento lento e dramático. A luz dos refletores iluminou o cenário luxuoso da era vitoriana, e Celine entrou em cena ao lado de Killian. Ela sentiu o calor das luzes no rosto, mas desta vez não recuou. Eles começaram os diálogos e as palavras fluíam com uma naturalidade surpreendente. Celine já não sentia a insegurança esmagadora. Em vez disso, estava ali, presente no momento, vivendo cada linha. Quando a cena do duelo chegou, o ponto alto de aventura e tensão da peça, ela empunhou sua espada com firmeza, a postura decidida. As lâminas encontraram-se com um som metálico e dançaram sob os holofotes. Killian estava ali, sincronizado com ela em cada movimento. Seus olhos transmitiam uma confiança silenciosa, lembrando-a de que não estava sozinha. Na cena seguinte, Mariana entrou em cena como a baronesa manipuladora. Seu olhar afiado pousou em Celine, e por um instante a sombra do medo ameaçou voltar. Mas Celine lembrou-se de todos os ensaios, de todo o esforço e do apoio constante de Killian. Os diálogos entre elas eram carregados de tensão. Mariana entregava suas falas com precisão cortante, mas Celine estava pronta. Cada resposta dela saía firme e confiante, os olhos brilhando com determinação. No clímax da cena, quando a vilã tentava trair a heroína, Killian entrou para salvar o dia. O jogo de olhares entre ele e Celine foi breve, mas cheio de cumplicidade.
Parece que o destino estava do nosso lado o tempo todo. Ele recitou, sorrindo suavemente. Ou talvez só precisássemos acreditar nele. Celine respondeu com um sorriso verdadeiro, que não fazia parte apenas do roteiro. Quando a última cena terminou e as luzes diminuíram, o silêncio foi quebrado por uma explosão de aplausos. O som envolveu Celine como uma onda quente e reconfortante. Ela piscou, incrédula. Havia feito isso. Tinha conseguido. Killian pegou sua mão, levando-a ao centro do palco para o agradecimento final. Eles se curvaram juntos, os aplausos ficando ainda mais intensos. Lá na frente, ela viu Doutora Fannis aplaudindo com entusiasmo, um sorriso orgulhoso no rosto. Você conseguiu, Killian sussurrou no ouvido dela. Nós conseguimos, ela corrigiu, apertando a mão dele com gratidão. O palco ainda vibrava com os ecos dos aplausos. Celine sentia o coração bater tão rápido que parecia que iria saltar de seu peito. O calor das luzes do palco e a intensidade dos últimos momentos ainda queimavam em sua pele. Foi então que Killian, com aquele brilho travesso nos olhos, inclinou-se e a beijou suavemente. Ela congelou por um instante, os olhos arregalados. O mundo ao seu redor pareceu ficar em silêncio. Não era uma parte do roteiro. Não era algo que ela havia ensaiado. Era real. Quando Killian se afastou, ele sorriu, seus olhos procurando alguma reação. Isso não estava no roteiro, ela murmurou, ainda tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Algumas improvisações são necessárias, ele respondeu com um sorriso gentil, especialmente quando os resultados são tão bons. Celine sentiu as bochechas corarem, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, as cortinas começaram a se fechar. Eles ouviram o murmúrio da plateia, enquanto os aplausos diminuíam lentamente. Celine tocou os lábios, um sorriso involuntário surgindo em seu rosto. Enquanto se dirigiam para os bastidores, Mariana estava lá, os olhos faiscando de raiva. Ela não suportava ver Celine receber tantos elogios, e agora, aquele beijo em cena parecia a última gota. Parabéns, Celine, Mariana disse, sua voz carregada de veneno. Parece que você descobriu como roubar a cena, de mais de uma maneira. Celine respirou fundo, decidida a não deixar que as palavras a abalassem. Mas antes que pudesse responder, Killian se colocou entre as duas, sua expressão séria e determinada. Chega, Mariana, ele disse, a voz firme. A peça é sobre trabalho em equipe. Não há lugar para esse tipo de atitude aqui. Mariana arregalou os olhos, surpresa com a firmeza dele. Ela abriu a boca para retrucar, mas encontrou apenas silêncio ao redor. Os outros membros do clube de teatro olhavam para ela com desaprovação. Finalmente, Mariana bufou e virou-se, saindo apressada. Killian olhou para Celine, seu rosto suavizando. Está tudo bem? Ela assentiu, sentindo-se mais leve. Sim, obrigada por estar do meu lado. Sempre, ele respondeu sorrindo. Antes que pudesse processar completamente o que tinha acontecido, uma figura familiar se aproximou. Doutora Fannis, com seus cabelos prateados elegantemente presos e os olhos brilhando com admiração, caminhava em sua direção. Celine sentiu a respiração falhar. Doutora Fannis, ela disse quase em um sussurro. Minha querida, você foi maravilhosa. Doutora Fannis segurou as mãos de Celine. Sua interpretação trouxe vida à minha história de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Não sabe o quão emocionada fiquei em ver uma personagem tão querida para mim, ganhando vida nos palcos. Obrigada por me dar esta honra. Celine sentiu os olhos marejarem. Ela não conseguia acreditar que sua escritora favorita estava ali, elogiando-a. Eu não sei o que dizer, ela murmurou. Não precisa dizer nada. Doutora Fannis sorriu. Apenas continue acreditando em si mesma. A coragem que você mostrou no palco hoje foi inspiradora. Celine assentiu, sentindo uma onda de gratidão preencher seu peito. Era um momento que ela guardaria para sempre. Enquanto Celine conversava com Doutora Fannis, Killian caminhou até o professor Leonard, que observava tudo com um sorriso satisfeito. Então, Leonard começou com um olhar curioso. Tudo saiu como você planejava? Killian riu baixinho, passando a mão pelos cabelos. Sim, foi uma ótima ideia usar o livro favorito dela para atraí-la para a peça. Eu sabia que se conseguisse que ela entrasse nesse mundo, o resto aconteceria naturalmente. Leonard arqueou uma sobrancelha divertido. Você é mais estrategista do que eu pensava, Killian. Às vezes, a melhor estratégia é apenas dar um empurrãozinho na direção certa. Leonard sorriu e deu um tapinha no ombro de Killian. Bem, acho que você fez mais do que isso. Killian apenas sorriu e olhou na direção de Celine. Ela estava rindo, seus olhos brilhando com uma felicidade genuína.
Ele soube naquele instante que tinha feito a escolha certa. Killian aproximou-se de Celine, que ainda estava absorvendo cada detalhe da noite. Quando ela o viu, seu sorriso se alargou. — O que foi? Ela perguntou curiosa. Ele estendeu a mão, os olhos brilhando com uma mistura de confiança e carinho. — Aceita sair comigo depois daqui? Algo fora do palco, sem roteiro, só nós dois? Celine olhou para a mão dele, sentindo o coração acelerar novamente. Desta vez, não havia hesitação. Ela entrelaçou seus dedos nos dele e sorriu. — Eu adoraria. Eles caminharam juntos em direção à saída, deixando para trás o palco que havia mudado suas vidas. A noite estava fresca, cheia de estrelas, e o futuro parecia uma página em branco, pronta para ser preenchida com novas histórias. Histórias que eles escreveriam juntos. Mais um capítulo de amor, paixão e emoção. Se você se apaixonou por essa história, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!